Olá, meus amigos, um bom dia para você. Excelente segunda-feira. Hoje, dia 5. Dia 5 é dia de pagamento já, hein, gente? Muitos pagamentos caem hoje. Tem que pagar. Tem que pagar as contas. Começa hoje. Hoje mesmo que a coisa começa a funcionar. Falar em funcionar, gente, eu vou passar aqui para vocês algumas informações sobre a Venezuela. A Venezuela tiraram o Maduro na marra. Maduro, que vinha oprimido, e vocês acreditam que tem gente ainda defendendo o cara? Tem alienados. Para mim não é nem surpresa, aqui no Brasil, em todo lugar do mundo é assim. Na China, você vai na China, você fala com alguns chineses, o governo chinês oprime muito o povo lá é muito limitado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O problema da China, a gente pode dizer que mais é a questão, a segurança é boa, não tem, vai roubar lá na China para tu ver. A questão lá realmente é a liberdade, o povo não tem liberdade. Pior é que morre uma sequência de pessoas, né, de uma década, e vai nascendo outras. Essas que vão nascendo já acham aquilo tudo normal. Ele já nasce naquele regime e acha normal. Não, o Caixinchum lá é bom, é gente boa, eu gosto dele, porque ele não sabe nem o que é liberdade. Quando ele vem para cá, que ele vê que a gente pode meter o pau no governo, sarrafiar o governo, chamar o governo disso, daquilo, que agora já tá até meio difícil de falar, né? Eles ficam bobo. Não, não pode não, tá doido, vai preso. Pois é, mas eles acostumam lá. E um dia, se a gente não lutar hoje, aqui vai ficar a mesma coisa. E não é só isso, é muitas coisas, você não pode falar certas coisas na rede social. Gente, eu não tô falando você ficar fazendo coisas que já é crime, não. Como é que é um país democrático? E a gente já tá vivendo isso. Pois bem, eu vou passar algumas informações para vocês aqui, dos Estados Unidos que vai controlar tudo isso. Uma outra matéria aqui que está na Veja. Ministro da Suprema Corte podem ser presos nas próximas horas. Fato. Essa é da revista Veja, tá? A Venezuela é só o começo. Já até passei para vocês sobre isso. Ontem, o Jornal Nacional... ontem foi domingo, né? Acho que foi de sábado. Isso, sábado. Fez uma matéria de 10 minutos dando passo a passo como é que foi a prisão do Maduro. Uma matéria muito interessante. Eu não assisti, eu assisti aqui no Jornal da Cidade Online, porque eu não assisto Jornal Nacional, eu assisto da Record. Às vezes também, eu sou muito assim, mais TV fechada e informações diretas mesmo, né? E aí eu sei muitas das vezes nas redes sociais, que tudo que passa na televisão, se for importante, cai nas redes sociais, esses deputados e tal, eles botam logo pra gente saber. Enfim, e os blogueiros mesmo também, né? E o Jornal Nacional fez um relato de 10 minutos aqui, gente, no Jornal Nacional, todo mundo sabendo. E olha, a matéria foi interessante, tá? Macron choca a esquerda mundial ao se manifestar sobre o fim do regime Maduro. Ele disse que agora o povo se libertou de um ditador. Gente, o que a gente observa é o seguinte, quando a coisa começa a apertar, as pessoas, eles viram até de lado, sabe? Aqui no Brasil já tem política aí se passando por direita, né? Como o Ciro Gomes, ele era de centro para esquerda, né? Não era, podemos até dizer que seja de esquerda, mas ele não é lulista, ele é anti-Lula hoje, mas já, enfim. Mas quando a coisa aperta mesmo, eles vão sempre pro lado que tá dando mais. Se hoje é o Bolsonaro, todo mundo quer partir pro lado do Bolsonaro, por isso tá essa treta aí do André Fernandes lá, que tentou defender ele e deu no que deu. Novo e inesperado reforço de Bolsonaro. Eu vou ler essa matéria aqui para vocês, porque essa aqui é interessante. O Bolsonaro tá preso e a gente pode comentar. Vocês viram o ministro Alexandre de Moraes em Dubai? Vocês viram o vídeo? Eu fiquei vendo aquele vídeo ali, me veio na cabeça o seguinte, gente, como é que o ministro de uma Suprema Corte, né? É um cara para ser chique, é um cara para ser bem, sabe? Não se meter nessas coisas de política, porque isso é coisa para político, porque ele não é eleito pelo povo. O povo nem precisa saber que o nome dele é ministro Alexandre de Moraes, é isso e aquilo, não precisa. Meu irmão, é só tu fazer tua função. A tua função é julgar de forma correta, equilibrada, tal como o fiel da balança da própria que representa a própria justiça. Mas não é assim que acontece. E aí a gente vê, quando a gente vê o ministro de uma justiça, de uma corte, de uma Suprema Corte, em um outro país usando óculos escuros, boné e de cabecinha baixa assim para ninguém ver,
Eu aprendi uma coisa com a minha avó, que minha avó, se você não deve nada, você não tem que se esconder, não tem que se disfarçar, não tem que... Você não deve nada para a justiça. O cara bate na tua porta, é a polícia. E não abre não porque eu não devo nada. Enfim, essas coisas assim, tá? Eu tive um amigo, quando eu tinha meus 18 anos, eu estava terminando o ginásio, ele já até morreu, José Rocha, posso até falar o nome dele, que já morreu, José Rocha. O José Rocha, ele não podia ver um carro nos anos 70, né? Ele não podia ver um carro da polícia, daquela época, patrulhinha, um Fusquinha. Quando ele viu um carro da patrulhinha, com o giroscópio ligado ou não, passando assim, ele se escondia por trás da gente, ficava lá todo sem graça. E eu nunca percebi isso, a gente jovem não liga para essas coisas. Um dia um amigo falou assim, José Rocha, por que quando tu vê um carro da polícia, ele era trocador de ônibus? Ele era trocador de ônibus. Ele não era bandido, não era nada. Só para você se ligar como é que o mundo mudou. Ele não era bandido, era um cara tranquilo, né? Mas ele tinha isso que a gente ficava meio cismado com ele. Mas a gente não sabia o que era. Algumas pessoas mais maldosas, talvez já até ligadas com essas coisas, talvez soubessem. Mas eu particularmente não sabia. Eu tinha esse cara como meu amigo, ele era muito meu amigo. Às vezes ele ia na minha casa, tá? Um dia, como eu falei, já falei para vocês que eu fazia muita excursão nesse colégio, particular minha mesmo, um dia numa excursão para São Pedro da Aldeia, eu lembro como se fosse hoje, estava um dia meio assim, nublado, igual hoje assim, e lá eram as 7 horas da manhã, de manhã cedo, a gente desceu, o pessoal desceu do ônibus, estava na beira da praia lá, né, e lá vem ele com aquela toalha enrolada aqui, e toda hora ele faz assim, aí uma hora eu falei assim, cara, que tanto tu funga nessa toalha se não tá recheado, não tá nada, mas ele não estava, ele estava cheirando a ponta da toalha. Eu numa loucura lá, um momento de loucura, porque foi rápido, assim, eu falei, deixa eu ver essa toalha aí. Puxei a toalha dele e fui na ponta da toalha onde ele estava cheirando. Tinha um cheiro, e eu sabia, porque quando eu era criança, lá em Maceió existia, nessa época agora já não existia mais, nos anos 70, mas 78 mais ou menos, mas quando eu era criança lá em Maceió, no finalzinho dos anos 60 para 70, eu estava com meus 9 anos, 10 anos, a gente ia para o carnaval de rua, existia uma tal de lança-perfume. E eu senti o cheiro, era o mesmo cheiro daquela época. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Aí eu sabia que o cheiro da lança-perfume era o tal do cheirinho da Loló. Que os pessoal, cheiro de Loló, cheiro da Loló. Você não gosta desse assim, cheirinho da Loló. Falei, cara, ou seja, era entorpecente, aquilo era proibido. Eu não sei se ele era viciado em maconha, nunca tomei conhecimento, nunca. Muito menos daquela branquinha. Mas aquela toalha estava com o cheirinho da Loló. Eu chamei ele no canto e falei, cara, isso aqui é cheirinho da Loló. Ele falou, mas isso aqui é só pra... Ô, José, vai ficar legal. Eu falei, cara, não curte isso não. Não curte isso não. Se tu for fazer isso, ficar cheirando esses troços aqui, não deixa ficar tão perceptível assim não. Faz escondido, tá bom? Foi a última vez que eu tive um contato com ele. A excursão acabou, voltamos para casa. Um dia ele foi na minha casa, na outra semana, que era sempre dia de sábado assim, né, que a gente trabalhava. Ele foi lá em casa, bateu no portão, quando eu fui falar com ele, eu nem deixei ele entrar. Eu falei, cara, pô, eu tô ocupado agora, não vai nem pra você entender, eu vou ter que sair daqui a pouco, até mentir pra ele. Ele foi embora. A partir dali, a minha amizade com ele, eu me esquivava, não queria mais papo com ele, foi sumindo, eu casei, não chamei ele, acabou. Nunca mais eu tive contato com o Zé Rocha. Eu vim vê-lo bem tempo depois, já casado com o filho, uns 20 anos, vamos dizer, 15 anos depois, ele bêbado no meio da rua, dizendo que era da igreja. Aí eu falei, tá bom, cara. Mas ele tava lá na beira de um bar, de terno, né? E, enfim, a vida é complicada. Então, se você não deve, você não tem que se esconder de ninguém. E quando eu vi aí o ministro Alexandre de Moraes, lá em Dubai, se escondendo de quê e de quem? Você vê que a pessoa não está sendo bem quista, não está sendo bem vista, não... enfim, aquela cena ali me chamou muita atenção sobre isso. Aqui no Brasil não é diferente. Se lá em Dubai, lá do outro lado do mundo, o cara se esconde, imagina aqui no Brasil. Isso é vida? Não é vida, gente. Mas tá lá. Bom,
Novo e inesperado reforço de Bolsonaro lança forte carta aberta ao presidente do Supremo Tribunal Federal. A equipe jurídica de Jair Bolsonaro, do PL, pediu ao STF que o ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, passe a integrar a defesa do ex-presidente. Um forte e inesperado reforço. No X, Adolfo Sachida lançou uma carta aberta ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Cara, a carta é muito longa, né? Mas eu vou ler só um comecinho aqui para vocês terem uma degustação mais ou menos do que ele diz. Ele cita algumas cláusulas da Constituição, né? Direcionado tudo ao Supremo Tribunal Federal, sempre com respeito, mas ele manda uma carta muito boa, tá? Eu vou ler aqui, ó. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, na condição de cidadão comprometido com a preservação do Estado Democrático de Direito, tenho manifestado preocupação com reiteradas situações que, a meu ver, suscitam debate relevante sobre o respeito às garantias constitucionais. Tenho, inclusive, cobrado à Ordem dos Advogados do Brasil postura mais ativa nesse tema. Contudo, para além da crítica, apresento esta proposta de manifestação institucional na convicção de que a OAB, guardiã da Constituição e da cidadania, pode contribuir para o diálogo republicano e para o fortalecimento das instituições. Com o devido respeito a essa Suprema Corte, permito-me recordar dispositivos basilares da Constituição Federal. Aí ele cita bastante artigos aqui, né, artigos da Constituição, e no final ele fala assim: quando tais pilares são tensionados ou relativizados, toda a sociedade é impactada. Por essa razão, venho solicitar respeitosamente que, primeiro, não se imponham penas a pessoas por atos praticados por terceiro. Segundo, veículos de comunicação não sejam submetidos a formas diretas ou indiretas de censura, nem a medidas que inviabilizem o exercício de sua função social. E, terceiro, assegure-se a todo jurisdicionado o julgamento por juiz imparcial, livre de interesses ou envolvimento prévio no processo. Ele continua, né, mas aqui você tem uma noção do que ele falou, né? E aí, segundo a matéria aqui, diz que é uma ajuda de peso que o Bolsonaro está tendo. Vamos ver. De qualquer forma, a gente continua esperançoso. Eu vou só dar aproveitando essa fala aqui minha sobre o Bolsonaro, lembrando a vocês que agora em 2026, se eu não estou enganado, eu não lembro o mês, eu acho que é abril, aquele ministro que o Bolsonaro colocou lá, Nunes Marques, ele vai ser o líder, vai ser o chefe, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas coisas vão acontecer. E o André Mendonça também vai fazer parte dessa conjuntura do TSE. Então, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, já adiantaram desde o ano passado que é muito provável que o André Mendonça, que o Nunes Marques deixe o Bolsonaro elegível. É um ponto, tá? Porque o Bolsonaro está preso, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas diante dessa prisão do Maduro e do já então Hugo Carvajal, muita coisa vai acontecer no decorrer desse ano. E quem sabe que explodindo alguma coisa aí bacana, e não precisa adiantar para você já sabe, já falei ontem, Foro de São Paulo está envolvendo muita gente grande aqui do Brasil, e essa coisa vai explodir. Se vai ser já esse ano ou ano que vem, eu não sei, tá? Mas esse ano, isso aí já estou falando independente de eleição. Tá bom? Olha só como é que tem muitas coisas, muitos pontos que vão ser ligados, que vai favorecer, não vou nem dizer a direita, gente, vai favorecer a verdadeira justiça, tá? O outro sim é que a eleição de outubro vai ser hiper fiscalizada, e ontem o senador do Espírito Santo, que até ele já deu aula até para o FBI, né? Esqueci o nome dele agora, mas vou deixar na legenda. Ele fez uma live ontem dizendo que os Estados Unidos, né, vai fiscalizar a fundo. Ele não vai se intrometer, não vai dizer que tem que ser fulano, que não vai puxar igual o outro, né? O Joe Biden fez ajudando o Lula. Não, ele não vai fazer isso, mas vai fiscalizar. Ele quer ver
exatamente o que vai acontecer durante as eleições. Então, para nós é uma boa notícia, né? Está de olho. Diante de tudo que aconteceu na Venezuela, diante do que aconteceu nas eleições conturbadas de 2022, eu vou acreditar que os caras não vão dar esse mole. Porque os homens lá da terra do tio Sam, os caras não brincam. Os caras chegaram, meteram, foi o pé na porta, veio com helicóptero de guerra, e os caras quando chega, não brinca, né? Aquela turma lá de forças especiais não brinca, eu esqueci até o nome dela também agora, é uma força especial que tem, de elite, que só vão na boa. E eu já falei para vocês exatamente, quem me acompanha sabe, eu falei para vocês exatamente o que ia acontecer. Falei, gente, quando pegaram o Saddam Hussein foi assim. Saddam Hussein bateu no peito, disse que não ia ser preso, que não ia ser aquilo, que na época o presidente da época, vem aqui, vem. Não adianta. Aí por final, quando ele viu que os Estados Unidos entrou lá dentro do Iraque, começou a fugir, e encontraram ele dentro de um buraco, mas pegaram. Né? Aquele terrorista que foi lá no coração dos Estados Unidos, derrubou as 2 torres gêmeas, o World Trade Center, né, o Bin Laden, foi a mesma coisa, infernizou os Estados Unidos. Os Estados Unidos bombardeou lá as montanhas lá do Afeganistão, atrás do cara, e passa um mês, e passa 2, e passa um ano, e passa 2, e a gente falava, não vai prender esse cara não, né? Pegaram numa fortaleza, ele estava numa fortaleza, cercado de segurança, e os caras não foram lá, gente? Os caras não foram lá? Foram lá. Pegaram ele dentro, enfim, não adianta. Por quê? Os Estados Unidos, eles não são de falar. Eu vou, se não pagar, eu vou. Não vai, eles não falam. Eles simplesmente ficam estudando. Enquanto a gente está aqui conversando, tem gente da DEA aqui dentro, tem gente espião de primeira linha, tipo James Bond, como eu falei no vídeo de ontem, aqui dentro só olhando, estudando. A inteligência americana está em toda parte do mundo, até na Rússia. Na China, eles pegam próprios chineses. Eles pegam chineses que são revoltados com o sistema e colocam ele como um agente dos Estados Unidos. Eles estão lá, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é. É uma coisa de louco. Assim como foi no Japão, né? Pearl Harbor. Foi um japonês dentro de Pearl Harbor que estava passando todas as informações. Nem os americanos, que eram os bombardeados, souberam saber depois. Então, espião, isso é coisa antiga, tem em todo canto. Então, vocês acham que eles não sabem? Quando a mídia vem falar, não, porque descobriu, vazou. Os caras já sabem disso há muito tempo, gente. Enfim, a Venezuela está sem presidente. O Donald Trump disse que ele vai administrar até colocarem outro presidente lá, né? Então, vamos ver como que vai ficar a situação. Mas acontece que hoje na Venezuela, lá está sem presidente. E como é que fica, Josemir, um país sem presidente? A gente pode lembrar de quando há a mudança de um presidente. Por exemplo, nas eleições, terminou as eleições, vai começar. Antes mesmo, durante o mês das eleições, há um rebuliço na bolsa, há um rebuliço no sistema financeiro, porque vira uma incógnita, ninguém sabe como é que vai acontecer no outro ano, como é que o país vai ser. Agora você imagina, isso só numa transição. Imagina, e até o presidente assumir, colocar os seus ministros, colocar a casa em ordem, fica um rebuliço, fica um sobe e desce. A bolsa de valores e tudo, toda a economia do país fica ali meio que na areia movediça. Agora imagina um país do nada, subitamente, perdeu o presidente, ainda mais desse jeito. Vira um caos, as pessoas ficam com medo, banco, empresários, e aí eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma venezuelana mostrando como que está a situação lá, a fila no supermercado, porque ela disse que achava até que o supermercado não fosse abrir, por causa dessa insegurança, né, econômica. Então, mas vamos lá, vou mostrar para vocês, vamos lá. Oi pessoal, a paz de Deus para todo mundo. Olha, essa é a situação atual aqui. Alguns supermercados resolveram abrir porque ninguém estava preparado, né, para isso. E, gente, olha o tamanho das filas. Essa fila aqui para esse supermercado deve ter mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas nessa fila, ou seja, só para entrar no mercado. Agora imagina entrar, comprar, ainda ter que pagar. Então, olha,
super, super difícil a situação aqui, porque realmente, como eu volto a repetir, aqui ninguém estava preparado para isso. Foi algo que nos pegou de surpresa. Esperávamos, mas não justamente esse dia. Então muitos não estávamos preparados. Eu mesmo ontem, mesmo na madrugada, tentei ir no mercado aqui perto de casa e eles já tinham fechado por medo do povo saquear o mercado. E olha o tamanho dessa fila, gente. Não tem fim a fila. Não tem fim. Orem por nós. Orem por nós. Bom, enfim, você vê que o fator surpresa, e é por isso que os bandidos se dão bem, é no momento que você está mais distraído com o seu celularzinho na rua que os caras vêm dar o bote. Principalmente hoje em dia com o negócio de celular, é a hora que o cara dá o bote. Então você olha como que o fator surpresa numa guerra mesmo não é diferente. Aqui isso não é novidade, isso, né, desde sempre foi assim. Observe aí a história do cavalo de Troia, aonde que eles nunca iam imaginar que, enfim, aquele cavalo ali é dado como presente. Foi até de certa forma inocência, né? Mas jamais alguns até desconfiaram no cavalo e tal, de madeira, não imaginariam que ali dentro tinha soldados especiais que iriam por fim à cidade. Toca fogo na cidade. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu queria fazer um vídeo maior, mas não vou deixar para a parte da tarde. Eu vou falar no vídeo da tarde, eu vou mostrar para vocês por que o Lula e muitos outros, muita gente grande aqui do Brasil, não vou citar na instituição nada, mas já estão com a barba de molho. Vocês vão ver através de vídeos. Vou mostrar para vocês matérias, tá? E eu vou fazer um comentário sobre isso aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Para quem está contribuindo com o canal, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. E lembre-se, a nossa luta é assim, é um ajudando o outro, cada um contribuindo com aquilo que pode. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.